já estamos aqui com o vice-prefeito Ricardo Marques. Na época que o senhor estava na Câmara, tinha embate, claro, é mais do que natural, porque é o lugar para ter o embate. Mas um embate entre líder e vice-líder, naquela época tinha, vereador? Seja bem-vindo, secretário. Boa tarde. Boa tarde, Foca. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento aqui pela TV Atalaia. É uma satisfação muito grande estar aqui com você. Trago o abraço da nossa prefeita Emília Corrêa para você, para todos os telespectadores. O embate sempre vai ter. Política é isso daí, é a arte do diálogo, do embate, agora sempre com respeito. E eu tenho certeza que esse embate, você disse, quem vai apaziguar, quem apazigua é a nossa líder, a prefeita Emília Corrêa, que com certeza já tomou a par disso, já conversou com eles, porque ela é líder do nosso grupo. Ela é que coordena tudo e não tenha dúvida que ela está por dentro de tudo isso que está acontecendo, está tomando pá e resolvendo essa situação. Não é um pouco estranho, o senhor concorda comigo, o líder e o vice-líder ter esse embate ou não? Não, é natural, natural, até você acabou de falar, né? São linhas ideológicas diferentes, isso é natural. O que não pode é atrapalhar no desenvolvimento da cidade. Eu dizia sempre, quando eu entrei na política, porque eu não entrei na política em busca de poder, eu entrei na política em busca de levar poder para o povo. E eu dizia que a Câmara Municipal é a casa do povo. E quando temos uma Câmara, um espaço legislativo silenciado, o povo está sofrendo. Então a Câmara tem que falar mesmo, os vereadores têm que falar, tem que ter embate, debate, tem que ter discussão, diferentemente do que muitas vezes acontece em outras casas legislativas. Isso é ruim quando temos uma casa legislativa silenciada. Parabéns à Câmara Municipal, que está sempre trazendo o embate, porque é o povo que fala através dos vereadores. Ricardo, vamos falar sobre os ônibus. Uma boa notícia, daqui a pouco a gente entra nessas polêmicas dos últimos dias, enfim, em torno da sua permanência ou sua saída da SECOM. Os ônibus elétricos e os ônibus 100%, aliás, 100% elétrico e os ônibus novos também, os famosos geladinhos, né? Lá em Maceió são os geladões, né? São os gelados, geladão, o geladão. E aí, veja só, aqui vocês protagonizaram uma cena dentro de um ônibus 100% elétrico, que o senhor e a prefeita, que na verdade foi revivendo uma cena de vocês lá em Maceió. Isso. O que isso significa para o senhor, para a gestão, para Aracaju, ter esses ônibus 100% elétrico e não só isso, colocando à disposição do povo conforto, qualidade? Olha bem, eu fico muito tranquilo em falar sobre essa pauta, foi uma pauta que eu mais trouxe durante o período que eu estava como vereador. A pauta do transporte coletivo. Eu já dizia naquela época, e do meu lado estava sempre a minha colega vereadora Emília também, de que o transporte coletivo tinha solução. Era preciso coragem, vontade política e querer organizar o sistema. O que a Emília está fazendo hoje é o que só teria algum tipo de solução daqui a 11 anos. Ela simplesmente conseguiu fazer em 6 meses o que a gestão passada, caso a gente não tivesse sido escolhido pelo povo, só iria fazer em 11 anos. E a gente conseguiu fazer em 6 meses. Eu tenho que dizer isso, a prefeita Emília Corrêa é uma mulher de coragem, que ela conseguiu resolver a situação, se não plenamente, claro que a gente não consegue resolver tudo, sim, mas aquelas histórias que a gente via de ônibus pegando fogo, sucateados o tempo todo, já não existe mais. Isso pode acontecer esporadicamente porque faz parte da vida do ser humano. Às vezes em casa a gente tropeça na cozinha, sim, e é natural. Mas a gente já resolveu 80% da situação do transporte coletivo. Parabéns à prefeita Emília pela coragem, que era o que eu dizia antes na gestão passada. Falta coragem, falta vontade política de resolver, de tomar posição. Tiramos uma empresa que estava muito ruim aí, colocamos ônibus elétricos aqui agora e vamos trazer mais ônibus até o fim do ano, com a vontade de Deus, pelo menos mais 100 ônibus para totalmente renovar a frota do transporte coletivo de Aracaju. Ah, Ricardo, é muito luxo trazer ônibus elétrico para cá. Não, o nosso povo, o povo de Aracaju merece o que é bom e melhor. Quando nós fomos em Maceió, a gente já dizia, puxa, e Maceió não conseguiu fazer o que nós já fizemos em 6 meses, o que a prefeita Emília fez em 6 meses.
Mas por quê? Porque a gente acredita que o povo precisa de dignidade, precisa de conforto, precisa desse ônibus de qualidade, sim, que não polui e, acima de tudo, com a passagem congelada. Porque se fosse a gestão passada, a gente ia começar janeiro com aumento de passagem. E a prefeita Emília bateu o pé no chão e disse não. Já está se pagando muito subsídio, já está ajudando muita empresa, tem que ter a contrapartida. Ônibus bom, de qualidade e com passagem congelada. Como é que vai ser esse modelo de comodato entre a prefeitura, a SMTT e as empresas? Como acontece em qualquer lugar do mundo. Não, a Aracaju não está criando a roda, não está inventando a roda, não. É um comodato oneroso, onde existe a contrapartida por parte das empresas. A prefeitura está comprando os ônibus, está dizendo o seguinte, que a reclamação maior das empresas era, está tudo muito caro e não sei o quê, a gente tem que aumentar a passagem. Certo. A prefeita diz assim, senão a gente não consegue renovar. Diz, pronto, quem vai renovar é a prefeitura. A prefeitura comprou os ônibus através de empréstimo, financiamento, com a ajuda do governo federal, que vai ser através dos ônibus do PAC, que ainda vão chegar, e vai dizer o seguinte, olha, vocês estão recebendo os ônibus de qualidade para os passageiros e, em contrapartida, não teremos aumento de passagem, já foi falado isso, e outras contrapartidas que serão regulamentadas pela SMTT e pelo consórcio. Entendi. Então, esse modelo de comodato é para justamente não se aumentar o valor da passagem. Esse é o principal objetivo. É o principal objetivo. Entendi. E dar conforto e qualidade, porque o nosso povo merece. O transporte coletivo era visto como transporte apenas para as pessoas miseráveis. Não, o transporte coletivo é para todo mundo. Para pobre, para rico, é para você deixar o seu carro em casa e para poder pegar um ônibus com qualidade, sem ruído, que não polui a cidade, que ajuda no desenvolvimento da cidade. Aracaju tem hoje a principal frota de ônibus elétrico do Nordeste. Aí o pessoal disse, não, mas Salvador tem 2 ônibus lá que foram colocados lá pelo governo do estado, como outra cidade também aqui, mas comprado, frota mesmo, que já está rodando forte mesmo, só tem Aracaju aqui, São Paulo que tem mais de 1.000, se eu não me engano, ônibus lá elétricos já rodando. Então Aracaju já está fazendo história, a prefeita Emília já está fazendo história com relação ao setor do transporte coletivo, que era uma dor, uma das grandes dores da população aracajuna, o transporte e a saúde. A saúde pode ter certeza também que ela já está focada e vai resolver os problemas que ainda existem. Daqui a pouco a gente vem com relação à saúde, a gente fala sobre as mudanças de contratos, Nestor Piva, maternidade, Fernando Franco, mas antes, Ricardo, sobre os 15 os mais 15 ônibus, né? É 100% elétrico. Tem previsão de chegada? Quando é que eles vão chegar aqui na capital? Eu acredito que agora no segundo semestre, né? Foram 6 meses de muito trabalho. Não foi tão fácil como se imagina, não. Sim. A gente está correndo contra o tempo, porque é uma gestão nova e as pessoas têm que não comparar, mas ao mesmo tempo comparar. São 20 anos da gestão passada e são 6 meses da atual gestão. O que está sendo feito nesses 6 meses é de muito trabalho incansável e quase imparável. Então, esses 15 ônibus aí, a gente correu porque a gente queria dar uma resposta que a gente já sabia que era viável. Isso daí podia ter tido sido feito lá atrás, Foca. Esses 15 ônibus novos que vão chegar, os próximos 15, melhor dizendo, 100% elétrico, serão divididos nas 3 cidades da Grande Aracaju, não é isso? Sim, com 5 certeza. em São Cristóvão, 5 em Socorro e 5 na Barra. Os próximos serão regulamentados, serão consociados através das prefeituras, certo. Caso, claro, né? Olha bem, tudo isso hoje que está acontecendo está saindo dos cofres públicos da Prefeitura de Aracaju, do povo de Aracaju. Existe o consórcio, existe uma negociação, uma conversa com os outros prefeitos, com o prefeito de Socorro, o prefeito de São Cristóvão e o prefeito da Barra. Hoje, a prefeita Emília, na última sexta-feira, já disse, olha, os geladinhos, vamos lá, Nelson Felipe, Hector, coloque já para começar a rodar também nos outros municípios. Não, esses 15 que chegaram, veja, essa é a minha dúvida. Esses 15 que chegaram já estão rodando nas cidades da região metropolitana ou os próximos que chegarão? Não, os 15 que chegaram ainda nem estão rodando, né? Começam a rodar acho que na próxima semana, porque existe toda a questão de preparação e planejamento. Mas os geladinhos, os de ar-condicionado, nós temos aí mais de 50 ônibus com ar-condicionado já rodando em Aracaju, só rodava em Aracaju.
a prefeita Emília já determinou que rodem também nas outras cidades. Os elétricos ainda passarão por uma conversa num consórcio com os outros prefeitos. A aviação modelo, aviação Atalaia, todas elas, as duas, elas... As três. Veja, a VRS não tem ônibus com ar-condicionado ainda. Não Isso, tem, né? não. Já tem conversa nesse Já, sentido para eles vão trazer? renovar a frota, é fato, eles vieram para cá para as pessoas, principalmente no rádio as pessoas estão levantando muito essa questão. Ah, mas os da VRS não tem ar-condicionado, não tem nenhum com ar-condicionado. Veja, enfim. gente, eu vou repetir, são 6 meses. A VRS veio para cá com o objetivo, entrou no lugar de uma outra empresa, ninguém traz ônibus com passe de mágica, mas ela veio com o objetivo de renovar a frota com ônibus 0 quilômetro e com ar-condicionado. Aguarde os próximos meses. É só aguardar, pessoal. A prefeita Emília Corrêa esteve aqui e ela falou, até deixou todo mundo surpreso no momento que ela afirmou assim, publicamente pela primeira vez, que a empresa que fazia a coleta de lixo, a Renova, não era eficiente. Foi um erro a Renova ter entrado em operação em Aracaju, Ricardo? Olha bem, a gente não tem bola de cristal, né? A gente fez... É bom que você trouxe esse assunto, porque a gente faz aquela retrospectiva. Quando nós assumimos a gestão, a gente assumiu a gestão sem licitação do lixo. Não tem licitação do lixo. E com um contrato emergencial prestes a terminar logo no início do ano. Nunca teve licitação do lixo, viu? Eu acho que nunca teve. Teve um ensaio em 2000 Na época de João, né? No período de João. Logo depois teve aquele problema. Mas não teve. Não teve efetivamente. Isso. Depois foram vários contratos emergenciais. E quando nós estávamos para assumir em janeiro, o contrato emergencial da outra gestão estava se esgotando, ia terminar no início de fevereiro. Impossível você fazer qualquer ação ou descobrir qual a melhor empresa que vai ser em um mês ou coisa parecida, porque a gente estava começando a gestão. Então, foi feito um contrato emergencial e uma empresa foi contratada. A empresa, infelizmente, não deu a prestação de serviço que o povo de Aracaju merece. E a prefeita Emília teve coragem, mais uma vez, de resolver essa situação. E ela resolveu. Outro contrato foi feito, uma nova empresa está aí e está dando resultado. É isso que a população quer e é isso que importa. Resultado. A empresa Renova não tem experiência de operação em uma grande cidade. Acho que algumas, pelo que eu pesquisei, ela operava e opera ainda em algumas pequenas cidades do interior da Bahia, principalmente. A Ramac, que é sergipana, de Aracaju, sede aqui na capital, ela tem uma experiência em uma grande cidade, né? Ela faz uma operação lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aproximadamente 1.400.000 pessoas, então tem uma experiência, né, em uma grande operação. E a gente espera realmente que ela continue fazendo esse trabalho. Mas é a solução mesmo, Sim. Que é aquilo que a prefeita Emília quer. Licitação. Pronto. Essa licitação do lixo e licitação do transporte. Transporte também é outro ponto que ela quer e já vai fazer. Ela quer fazer tudo com transparência e aquilo que o nosso povo merece. Não é de blá, 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 de enrolação, não vai acontecer daqui a 10 anos, não vai acontecer agora, o mais rápido possível. Porque, veja, o lixo sempre operou em Aracaju por dispensa de licitação, emergencial. E o transporte sempre por ordem de serviço. Né? Historicamente foi assim. Né? É bom que você fale isso, porque esses anos todos, nós estamos falando de pelo menos, eu digo pelo menos... 30 anos. 30 anos. Pelo menos 30 anos. Mas eu acho que é mais, viu? Porque se eu vou lembrar da época dos prefeitos que estão aí, eu até fiz um histórico, porque eu sempre faço, né? Começou com Jackson, prefeito, depois a Torre chegou Paixão, em Aracaju. Gama. A Torre chegou em Aracaju na época de Almeida. Almeida Lima. Né? E aí vieram, né? Nunca teve licitação. Nunca houve. Então é bom que tenha esse histórico na mente da população para entender a situação que nós estamos passando hoje. Que nossa gestão, a gestão da prefeita está passando hoje em 6 meses, pessoal. Por favor, pode cobrar bastante, mas lembre, na hora de fazer a comparação, são 20, 30 anos ou mais com 6 meses. Vamos lá, sobre uma das CPIs que pode atingir a prefeita Emília Corrêa. O líder Isaac esteve aqui na semana passada, Breno Garibaldi também foi entrevistado ontem, e os dois falaram a mesma coisa, que
Essa CPI do Natal Iluminado não atinge a prefeita Emília Correia, porque o serviço já foi realizado pela empresa Vasconcelos, que foi a empresa contratada pela então gestão de Edivaldo Nogueira e por Bruno Moraes na Insurb, para fazer a decoração natalina. E é bom que as pessoas saibam, né? Em 2023, a mesma gestão contratou a decoração natalina por 2 milhões e algumas frações. E um ano depois, no final de 2024, o valor cresceu para 10 milhões. E aí o X da questão, o ponto principal é justamente de onde vem esse pagamento, de onde sai essa grana, essa verba pública que é pelo COSIP, né, que é a contribuição de iluminação pública. Gestão de Edivaldo pagou 3 milhões, aproximadamente, 4 milhões. quase 4 milhões. Gestão de Emília pagou 6 milhões, né, totalizando 10 milhões. A prefeita Emília Correia está tranquila nesse sentido, nessa CPI? Tranquilíssima, até porque não passou por nossa gestão. Fazer pagamentos de restos a pagar é uma obrigação, é nossa, a lei determina que a gente faça isso. Existe até preocupação nossa, não só de restos a pagar, como das indenizações de pessoas. Nossa gestão está pagando indenização da época da gestão passada. Por quê? Porque a gestão é impessoal. Se você trabalhou, independente de qual gestão foi, você tem que receber o seu ganho. Então, ela está muito tranquila com relação a isso. Foi pago. Se houver a CPI ou qualquer tipo de investigação, eu tenho a certeza que a nossa gestão está tranquila, porque isso vai recair, claro, com quem fez o contrato, que tipo de contrato foi feito e como foi feito. Na época, como eu estava vereador, eu denunciei. Sim, eu lembro. Mostrei. Ou seja, se alguma coisa poderia ter sido feito antes, tem que ser feito antes, na época que foi denunciado. Agora, só resta que as investigações sejam feitas e apontem os culpados e responsáveis. Eu lembro bem, o senhor discursou na Câmara com relação ao Natal Iluminado. Eu coloquei, inclusive, reproduzir a sua fala no rádio. Veja, essa questão da empresa, da Vasconcelos, ela deve prestar um serviço novamente, agora em 2025, à Prefeitura, em Surba? Não sei. Não tem problema. Não há problema nenhum Emília contratar essa mesma empresa. Olhe bem, na época que eu denunciei porque não foi feita a licitação. Certo. Aí veio com aquela coisa de inelegibilidade e tal, por causa do tempo, que era pouco tempo, que não dava para fazer a licitação. Eu acho que, como eu conheço bem a prefeita Emília Correia, ela vai querer que se faça a licitação também para esse tipo de atuação, que é iluminar a cidade para o Natal. Vamos lá, Ricardo. Antes da gente falar sobre eleições de 2026, porque é bom a gente falar de política, né? Não faz mal a ninguém, mas eu preciso entender como é o traquejo do trabalho do senhor à frente da SECOM. O senhor tem liberdade, a prefeita concedeu ao senhor essa liberdade, essa autonomia de montar a equipe, de estruturar um projeto de comunicação para a prefeitura, para a gestão municipal? Sim, com certeza. Aliás, toda a SECOM, a prefeita, quando me chamou para assumir essa pasta, ela deu total autonomia para que eu pudesse escolher as pessoas para colocar lá, e são as mesmas que estão desde janeiro até então. Agora eu quero fazer um adendo com relação a isso, né? Quando ela me ofereceu, Ricardo, você quer? Eu até disse a ela, prefeita, eu vou pensar, porque eu fui eleito como vice-prefeito, mas qual seria a função específica do vice-prefeito? Eu queria estar na rua, como eu tinha dito na Câmara, eu queria estar na rua, olhando as obras, cobrando, mas eu queria também ter a experiência da gestão. Eu disse a ela que iria pensar e depois eu disse, prefeito, eu aceito, eu quero assumir a área da comunicação, que é a minha área, eu sou um comunicador, o Sergipe todo me conhece há mais de 20 anos. Foca me conheceu, era Foca realmente, não era nome não, era porque era estudante de comunicação. Então, o Sergipe todo me conhece há mais de 20 anos. Não é por causa da política que eu estou sendo conhecido, não. Então, eu disse assim, mas eu quero conhecer a administração por dentro. Agora, lá atrás, eu tinha dito a ela também, prefeito, mas eu acho que eu não vou ficar muito tempo não, porque eu quero fazer aquilo que Ricardo, me permita, não querendo lhe cortar, mas já cortando, você vai falar sobre esse assunto depois do nosso intervalo comercial. Tá bom. Muito bem, de volta aqui na nossa, aliás, eu ia falar metropolitana, na nossa metropolitana. Já é um gancho para eu convidar todo mundo para ouvir. Faz parte do sistema, exatamente. Né? Para ouvir o doutor Walter aí, que comanda esse sistema aqui. Como diria Fábio Henrique, né, é o partido WF. Viu? WF. Então, convidar você para ouvir, acompanhar
a nossa metropolitana 90,5, de segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, com muita informação, prestação de serviço, a participação maciça das pessoas, da população, ouvindo o povo. Isso que é bom, né? Na comunicação, sempre se colocar à disposição das pessoas. Mas, Ricardo, vamos lá. Sobre a SECOM, o senhor tem pretensão ou não de sair? Houve conversas nesse sentido? O que foi que existiu nos bastidores? O que é especulação somente ou algo sólido nos bastidores? Não, olhe bem, como eu estava dizendo antes do intervalo, no início, né, assim que nós assumimos, aliás, antes de assumir, lá no mês de dezembro, a prefeita Emília me perguntou: Ricardo, você quer assumir a secretaria? É isso que você quer mesmo? Porque eu não sabia. Vice-prefeito, o que é que vou fazer? Eu vou ficar o tempo todo fiscalizando, levando as demandas para a prefeita? Aí depois de pensar, eu disse, eu quero pensar um pouco. Depois de pensar, eu disse, prefeito, eu quero assumir sim. Agora, eu não quero ficar o tempo todo na secretaria porque eu quero fazer política. Eu quero ir para a rua, eu quero conversar com as pessoas, eu quero participar da gestão efetivamente. Porque queira que não queira, a SECOM é uma pasta estratégica administrativa. Você tem que ficar lá no gabinete, você tem que despachar, você tem que se reunir com empresas de comunicação, com fornecedores, ou seja, é uma pasta que não dá para você ir para a rua, fica a maior parte do tempo lá. Eu tinha dito para ela que, logo no início, olha, mas não vou ficar muito tempo não, lá na frente, daqui a uns 6 meses, a gente pensa em mudar, colocar uma pessoa indicada por mim no meu lugar. O período seria esse seria o período de transição. De transição. Certo. Tal. E ela disse, não, tudo bem, fique à vontade, porque ela sempre me deu essa liberdade, essa autonomia. Mas você sabe quando você chega em um local que você começa a gostar, SECOM tem tudo a ver comigo, Secretaria de Comunicação, com comunicador. E agora o Forró Caju foi assim, uma experiência incrível, porque a SECOM esteve presente em todos os momentos. Aliás, não só o Forró Caju, o próprio aniversário de 170 anos de Aracaju. E a prefeita Emília, quando chegou nesse período, ela começou a perguntar, você vai querer sair mesmo? Tem certeza disso? Ela sempre falou, você tem certeza disso daí? E depois disso daí, a certeza que eu tenho que eu não quero deixar, não. Eu quero continuar na SECOM ajudando a prefeita Emília a fazer o melhor por nossa cidade. Essa conversa existiu agora, recente? Agora, conversa rápida, mas recente. Porque, veja, vocês conversaram no início da gestão. Aí o senhor disse, olha, eu vou passar esse período, quero conhecer o traquejo do trabalho. Aí apareceram alguns nomes aí, mas só apareceu um nome, mas não apareceu só um nome, não. Vamos lá. Eu na época... Sugeriu quem para fazer essa... Eu sugeri minha esposa, Cecília, que é publicitária, Frérison Navarro, que sempre trabalhou comigo, desde sempre, desde de emissoras de televisão, o Diego também, que é amigo da minha esposa, é mais amigo dela, trabalharam juntos e tudo mais, mas foram conversas, assim, situações. Em nenhum momento, essas pessoas conversaram com a prefeita Emília, foram apenas suposições. E assim, ela o tempo todo, Ricardo, você só deixa se você quiser. É tanto que nas últimas entrevistas, inclusive na entrega do ônibus, ela disse claramente isso. Ricardo só sai se ele quiser. E a gente brincou, a gente vai estar juntos até depois do fim. O que é até depois do fim? No linguajar cristão, evangélico, até depois do fim é no céu. Chegou no final, todo mundo vai para o céu. Então, a gente vai estar junto até depois do fim. Entendi. Então, esse período seria um período de transição. E aí a prefeita, com certeza, o senhor conversou com ela para justamente desenhar essa transição. Isso. Se realmente o senhor, junto com a prefeita, escolhesse um nome. E, na verdade, o senhor decide agora em permanecer, em não fazer essa transição. Isso exatamente, Entendi. Justamente porque eu percebi, na conversa que eu tive com a prefeita várias vezes, ela disse, você tem certeza que você quer sair? Porque a gente está trabalhando junto, a gente está caminhando junto, a gente chegou nesse projeto junto. A gente não foi cada um no seu canto, não. Foi a população de Aracaju que lá atrás disse, eu quero Emília como prefeita e eu quero Ricardo Marques como vice. Eu não me coloquei como vice. Meu partido, Cidadania, sabe muito bem disso, eu não me coloquei como vice. Pelo contrário, lá atrás até tinha cogitação do meu nome
para prefeito ou para vereador, estava certo da nossa reeleição para vereador. Os próprios colegas da Câmara diziam isso: Ricardo, você vai ser um dos vereadores mais votados por causa do trabalho que você fez. Mas a população começou a pedir: Emília prefeita, Ricardo Marques vice. Emília prefeita, Ricardo Marques vice. Então, quem nos trouxe até aqui foi Deus, primeiramente, e o povo. E quem vai nos dar continuidade nessa gestão para fazermos o melhor também será Deus e o povo. Não haverá nenhum tipo de separação neste momento. 2026, o senhor pensa em que candidatura? Olha bem, tudo isso passa diretamente pelo crivo da nossa líder, que é a prefeita Emília Corrêa. Nós temos também conversado sobre isso, sobre 2026, sobre o que vai acontecer lá na frente. Quem vai ser... Sabemos sim que nós seremos um grupo de oposição, que teremos candidato na oposição, seja no governo e para as outras áreas. Eu, de acordo com a vontade do meu grupo, de acordo com a vontade do povo, o povo tem pedido muito nas ruas, da mesma forma que pediu para eu ser vice, que eu seja candidato em 2026. A minha possibilidade é de ir como deputado federal em 2026, mas não é eu que decido, não sou eu que decido. Quem decide aí é a população e é o nosso agrupamento. Essa é a grande possibilidade, porque eu acho que eu posso ajudar muito o meu estado, a minha cidade, o nosso Brasil como deputado federal. Então, o senhor é pré-candidato a deputado federal, não. É isso ou não? Eu estou dizendo que é uma possibilidade de ser candidato, vai depender muito aí do crivo da nossa prefeita. Entendi. Que ela é líder do nosso grupo. Emília falou hoje pela manhã que já tem os 2 nomes para o Senado, Rodrigo Valadares e Dr. Eduardo Amorim. O senhor espera também esse gesto de Emília de ir publicamente e já falar que o candidato a deputado federal, né, o pré-candidato a deputado federal dela, será Ricardo Marques? Eu quero que a nossa prefeita, a nossa líder, ela possa fazer com o que ela está fazendo agora, unir o grupo e levar o grupo lá na frente a ser um grupo forte e unido. Nós temos Valmir aí, que a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Depois de Valmir, eu acho que a própria prefeita Emília Corrêa é um grande nome do agrupamento para 2026 também. Ela não Emília ser candidata? Eu acredito que sim. Vai depender dela. Ela é a líder. Como seria a reação dos eleitores? Você acha que o eleitor de Emília... Hoje o eleitor de Sergipe vê Emília como uma grande líder política do nosso estado. A gente sempre, quando observa Emília, a gente observa a capital, Aracaju, porque ela foi vereadora de Aracaju, está prefeita de Aracaju. Mas a população de Sergipe, quiçá até a população do Brasil hoje, já vê Emília Corrêa como uma grande líder aqui do nosso estado, não só de Aracaju, mas dos 75 municípios de Sergipe. Ela foi vice-candidata junto com Valmir e Francisquinho, e naquele momento houve um clamor, inclusive, para que ela assumisse no lugar dele quando ele ficou inelegível. Não foi naquele momento, não sei os motivos porque não levaram ela a ser candidata naquele momento ao governo do estado. Mas 2026 é uma outra história, o povo de Sergipe conhece a Emília política, conhece já a Emília administradora de Aracaju, já conhecia como parlamentar, então tudo pode ocorrer, mas vai depender, claro, eu volto a repetir, dela, porque ela é a líder do grupo. Entendi. Emília seria um nome para fazer frente aí ao governador Fábio Mitidieri. A questão é realmente se as pessoas que votaram nela para ela assumir os 4 anos como prefeita, principalmente em Aracaju, é evidente, né? As pessoas que votaram, os eleitores, como é que eles vão reagir, né? Isso aí cabe uma pesquisa qualitativa para saber realmente como os eleitores vão reagir. Porque administrar a Sergipe, Aracaju está dentro de Sergipe. Então, mesmo que ela já fez em 6 meses, por exemplo, no transporte, que está fazendo em outras áreas aí, na Fundate, por exemplo, na área de empregabilidade, que ela está fazendo na área da saúde, em outras áreas de assistência social, em Aracaju ela pode fazer para todo o estado. Mas eu estou dizendo apenas que ela é que vai coordenar todo esse processo, seja para uma possibilidade de cargo para governador, seja quem for,
mas ela que vai coordenar. Os senadores, você citou aí que ela já definiu quem são os candidatos, os pré-candidatos ao Senado dela, é o senador Eduardo Amorim e o deputado federal Rodrigo Valadares. Veja, então, ela como líder que vai definir isso. Se o senhor for realmente candidato a deputado federal próximo ano, é mais do que natural, veja, eu estou observando essa movimentação de longe, e a população também. Eu um pouquinho mais próximo. Mas veja, seria mais do que natural que Emília Correia apoiasse o senhor para deputado federal. Porque, veja, foi o fiel escudeiro de Emília, foi o vice-prefeito, contribuiu para a chapa, está ao lado dela desde sempre, desde a Câmara de Vereadores, então seria mais do que natural, se realmente a sua candidatura se concretizar, que ela apoie o senhor. Lembra na Metropolitana, você fez uma pergunta, eu sou grupo. Eis-me aqui para aquilo que o grupo e que a nossa líder definir. Entendi. Claro, tem o crivo popular, né? O povo também tem participação efetiva, porque eu sempre digo, quem tem que decidir mesmo é a população. Já que Emília já anunciou os 2 nomes que ela vai apoiar para o Senado, seria interessante também Emília falar publicamente quem seria o deputado federal dela, né? Se ela não tivesse falado, revelado ninguém para o Senado, aí tudo bem. Mas já que ela adiantou já os 2 nomes, então mais do que natural. E veja, e os 2 nomes também são nomes, eram nomes naturais que acontecesse ali o apoio dela, né? Porque Rodrigo apoiou a candidatura de Emília, está lá junto com a gestão, tem ali a mãe, a Simone, como secretária. Doutor Eduardo Amorim é do mesmo partido, então... Mas uma coisa que eu estou aprendendo é a inteligência e sabedoria da prefeita Emília Correia nesse sentido de dialogar e de conduzir o processo. Eu tenho certeza que no momento certo ela vai tomar as decisões acertadas. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Como é que segue lá o Ricardo nas redes sociais? Ricardo Marques RM. Fácil de encontrar, fácil de seguir, interajo o tempo todo com todo mundo, porque foi assim que eu cheguei e construí minha trajetória profissional e também estou construindo minha trajetória política. Muito obrigado. Tá aí, Ricardo Marques, muito obrigado a você pelo carinho da amizade, carinho da audiência. Até amanhã aqui no nosso Atalaia Mais e no rádio das 6 às 9.